Hoje eu quero te guiar por uma das capacidades humanas mais poderosas, a visualização consciente. Não aquela visualização solta, usada apenas como devaneio, mas a prática profunda, deliberada e treinada de ver mentalmente aquilo que você deseja viver. E mais do que ver, sentir, experimentar e construir. Porque quando você entende como essa ferramenta funciona, você percebe que não há limites reais entre o que está na sua mente e o que pode entrar na sua vida. Hoje, vamos caminhar por essa jornada juntos. Vamos olhar para histórias que inspiram, como a do ator Jim Carrey, que tomou uma decisão mental tão ousada que o mundo físico precisou correr atrás. Vamos analisar a mente olímpica de Michael Phelps, que treinava suas vitórias antes mesmo de entrar na água. Vamos explorar a neurociência por trás desse fenômeno, entender como a visualização molda comportamentos, amplifica a motivação e altera nossas respostas emocionais. E por fim, vamos traduzir tudo isso em práticas cotidianas, que você pode aplicar a partir de hoje para transformar as imagens da sua mente em resultados concretos. Então, por que algumas pessoas conseguem transformar sonhos improváveis em marcos extraordinários enquanto outras permanecem presas no mesmo lugar? Essa pergunta acompanha a humanidade há séculos. E apesar de existirem diversos fatores externos envolvidos, existe algo que está presente em absolutamente todos os casos de sucesso genuíno. Elas visualizaram antes de viver. Todas, sem exceção. E não é coincidência. É ciência. É treino. É intenção. Então respire fundo, abra espaço na sua mente e se permita entrar nesse mergulho profundo. Hoje você vai entender como funciona, por que funciona e, principalmente, como usar isso a seu favor. A história de Jim Carrey e o cheque de 10 milhões. Quando falamos sobre visualização, uma das histórias mais simbólicas e quase lendárias é a de Jim Carrey. Mas antes de ele se tornar esse nome gigante, reconhecido, premiado e admirado, havia apenas um jovem cheio de sonhos e uma montanha de dificuldades. Jim Carrey cresceu em um cenário de instabilidade financeira extrema. Em alguns momentos, ele e sua família chegaram a morar em uma van. Ele não tinha privilégios, não tinha contatos, não tinha portas abertas, mas tinha algo decisivo, uma fé inabalável no futuro que ele imaginava. Quando se mudou para Los Angeles, ele estava longe de ser um nome relevante. Era mais um entre milhares tentando a sorte. E pior, enfrentando rejeições constantes, noites ruins nos palcos e momentos em que duvidar seria o caminho mais fácil. Mas ele escolheu não duvidar. Foi nessa fase que Carrey tomou uma decisão ousada, quase absurda para qualquer pessoa realista. Ele escreveu um cheque para si mesmo, no valor de 10 milhões de dólares, datado para o Dia de Ação de Graças de 1995, e guardou esse cheque dobrado dentro da carteira. Todo dia, em todas as ocasiões possíveis, ele tirava o cheque, olhava para ele e se conectava profundamente com a realidade que estava criando. Ele não apenas imaginava o dinheiro, ele se via sendo contratado, protagonizando filmes, sendo reconhecido, celebrando suas conquistas. Ele treinava seu cérebro para acreditar, sentir e se alinhar com essa realidade, e continuava trabalhando. Subia no palco, aceitava pequenos papéis, repetia, errava, tentava de novo. A visualização não substituiu seu esforço. Ela deu direção ao esforço. Então, anos depois, em 1994, Jim Carrey foi contratado para protagonizar o filme Debbie e Lloyd. O salário? Exatamente 10 milhões de dólares, e a data do pagamento caiu naquela mesma época de ação de graças, pela qual ele esperou e se preparou mentalmente durante anos. Não foi mágica. Foi mentalidade, foco, consistência, intenção e ação alinhada. Essa história se espalhou pelo mundo porque não é apenas inspiradora. Ela revela a força de uma mente treinada. Jim Carrey se viu lá antes de chegar lá. O cérebro dele acreditou antes que o mundo acreditasse. E o cérebro responde criando comportamento. Tudo o que veio depois foi consequência desse processo. A ciência que explica a visualização. Hoje, sabemos que visualizar não é fantasia.
Quando você imagina algo com intensidade suficiente, seu cérebro ativa redes neurais iguais às que seriam ativadas na experiência real. Em outras palavras, o cérebro não diferencia com precisão entre o que é vivido e o que é vivido mentalmente. E isso abre as portas para reprogramação, mudança e aprendizado acelerado. 4 mecanismos explicam isso. Primeiro, ativação neural. Sempre que você imagina uma ação, correr, falar em público, tocar um instrumento, fechar um negócio, sua mente estimula as mesmas áreas cerebrais responsáveis por executar essa ação na vida real. Visualizar é ensaiar sem desgaste físico. Segundo, neurônios espelho. Esses neurônios disparam quando você observa ou imagina alguém realizando uma ação. Eles são fundamentais para a aprendizagem comportamental. Quando você visualiza o seu futuro, ativa os mesmos neurônios que ativaria observando alguém vivendo esse futuro, ou seja, você aprende com a imagem mental. Terceiro, ensaio mental. Atletas de elite utilizam esse método há décadas. Antes da corrida, Michael Phelps já havia nadado aquela prova centenas de vezes dentro da própria mente. Isso melhora tempo de reação, precisão técnica e autoconfiança. Quarto, envolvimento emocional. A emoção é o cimento da aprendizagem neural. Quando você visualiza sentindo alegria, orgulho, gratidão, emoção, o cérebro registra isso como experiência real. E onde há emoção, há memória. Onde há memória, há comportamento. O cérebro não sabe diferenciar o que acontece fora do corpo daquilo que acontece apenas dentro dele. Se você visualiza com força suficiente, seu sistema nervoso começa a se comportar como se aquilo já estivesse em andamento. Isso muda sua postura, sua tomada de decisões, sua disposição, seu nível de coragem, sua forma de enxergar oportunidades, e pouco a pouco a realidade acompanha. Benefícios comprovados da visualização. A visualização não é uma técnica abstrata. Ela gera efeitos reais e medíveis. 1. Melhora de performance. Estudos mostram que atletas que visualizam suas ações apresentam avanços reais na performance física. É tão eficaz que corredores, jogadores, nadadores e ginastas usam diariamente. 2. Aumento de foco e motivação. Quando seu cérebro vê o destino, fica mais fácil caminhar na direção dele. A imagem mental do resultado se torna combustível. 3. Redução de ansiedade. Visualizar o cenário desejado antes dele acontecer reduz incerteza, regula o sistema nervoso e dá a sensação de preparo. 4. Confiança expandida. Quando você se vê vencendo repetidamente, começa a acreditar que é possível e começa a agir como quem sabe do próprio potencial. 5. Reforço de identidade. Você não apenas imagina o resultado, você se imagina como a pessoa que conquista esse resultado. Isso muda tudo. Como incorporar a visualização no dia a dia? Aqui estão 4 formas práticas de usar isso na sua rotina. Visualização guiada. Use gravações ou roteiros que conduzam sua mente com precisão. Quadro de visão. Imagens físicas reforçam o mapa mental. Afirmações combinadas com imagens. Não adianta repetir palavras se a mente não vê a cena. Combine ambos. Metas claras. A mente precisa de detalhes, datas, números, lugares, sensações. Sem isso, a visualização fica vaga e perde força. Exemplos icônicos de visualização. Jim Carrey não foi o único. Oprah Winfrey sempre fala sobre como se imaginou vivendo o que vive hoje antes de qualquer evidência física. Michael Phelps treinava mentalmente todas as braçadas. Nos dias de competição, não havia espaço para surpresa. Ele já tinha vivido aquela vitória dezenas de vezes dentro de si. Arnold Schwarzenegger, ainda como fisiculturista, visualizava seus músculos crescendo e o público aplaudindo. Antes de ser ator, se via atuando. Antes de entrar na política, já se via ganhando. Visualizar era sua academia mental. As 3 lições de Jim Carrey para sua vida. Depois de estudar a jornada de Carrey, 3 ensinamentos se destacam. Primeira, crença inabalável.
Ele acreditava tanto que sua postura, decisões e comportamentos se alinharam ao sucesso antes dele existir. Segunda, consistência diária. Não basta visualizar uma vez. A mente precisa de repetição. Terceira, visualização mais ação igual resultado. Nenhuma imagem mental substitui o esforço real. Carey trabalhou incansavelmente. A visualização dava direção e combustível. Conclusão. Sua nova realidade começa na sua mente. A visualização é uma das ferramentas mais potentes que você pode escolher para transformar a si mesmo e ao seu futuro. Ela mudou a vida de pessoas extraordinárias e pode mudar a sua. Não espere condições perfeitas. Comece com sua mente. Pinte o cenário. Sinta o resultado. Acredite nele. E caminhe diariamente na direção dessa imagem. Você não precisa saber como tudo vai acontecer. Precisa apenas manter a visão clara o suficiente para que suas ações encontrem o caminho. Aplique o que você ouviu hoje para ter a sua vida transformada. Compartilhe este vídeo com aqueles que você ama e se importa. Deixe seu like e se inscreva. Até o próximo vídeo.